tá bom? Ah, Melissa, não entendi alguma coisa, vocês perguntam. Então, vamos começar. Então, eu fiz uma exposição aqui de slides só para vocês poderem acompanhar de uma forma com mais clareza. Por quê? Porque quando a gente assiste, quando só escuta, a gente consegue ter até 10% da percepção. Quando a gente lê e assiste, a gente tem até 50%. Então, numa apresentação, quando a gente coloca imagens, fica mais fácil para a pessoa captar o que a gente está querendo dizer. Então, por isso que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso tema, eu falei no início, que é percepção, comunicação e poder da mente, tá? Então, esse é o nosso tema. Então, o que é percepção? O que vocês acham que é? Como vocês definem percepção? Alguém quer me ajudar? Como eu me vejo no mundo? Como eu me percebo no ambiente? Como eu me vejo no mundo, como eu percebo no ambiente, o que mais? O que eu sinto do local que eu estou, das pessoas, do que está acontecendo. Fora de mim. O que isso me traz, o que me traz ao meu redor e o que eu percebo de tudo isso perante uma análise que eu não sei dizer se é certo ou errado. Certo, certo, vamos lá. Eu gosto muito sempre de buscar a etimologia da palavra, tá? Sempre eu vou na etimologia da palavra. Então, percepção vem do latim, vocês vão perceber que todos vocês entendem o que é percepção. Vem de percipiere, notar, compreender. Originalmente, pegar, agarrar com a mente. De per, totalmente, mas capere, pegar, agarrar. Então, é algo que fixa. A minha percepção normalmente fixa. E uma das perguntas da Danila, né, Danila, foi: será que dá para, que foi a pedido dela a percepção? Será que dá para a gente mudar a percepção? O que vocês acham? Eu acho difícil, por exemplo, quando tem aquela situação desagradável, que você acha que tem alguma relação, alguma coisa que você fez ou que você falou, que aquela pessoa está te olhando torto, aquela pessoa tá te tratando de uma forma diferente, na realidade ela não tá, mas você acha que tá. Sim. E você não entende o porquê, você também não vai perguntar. Isso, e aí você fica com a percepção... Aí você fica... Peraí, Danila. De que essa pessoa não está indo com a minha cara. Você fica com a percepção, aí você reage a essa percepção. Aí, como você reagiu a essa percepção, você promove no outro a mesma percepção. E, às vezes, os problemas começam aí. Eu acho que o Felipe me olhou torto. Aí, eu começo a olhar de cara feia para o Felipe. Aí, o Felipe reage à minha cara feia e começa a me olhar torto. Aí, eu confirmo a minha percepção. Quem começou? A gente não sabe. Danila, quer falar? Bom, minha expectativa, eu queria confirmar se isso acontece mesmo, porque eu penso assim, que tem um fato, né? Tem a minha percepção sobre aquele fato e tem a percepção de outra pessoa sobre aquele fato. O ponto de vista, não sei se vai coincidir. Agora, por exemplo, se eu como uma profissional, vejo que a pessoa está com uma percepção distorcida do fato, né? Baseado na experiência dela. E eu, com experiência clínica, né, vamos supor, baseado em ciência mesmo, eu sei que a percepção está errada. Tem como eu mudar essa percepção dela, assim, tipo, como se fosse reprogramar o cérebro, sabe? Eu consigo reprogramar ou induzir que ela reprograme a forma como ela está percebendo aquele fato? Então, vamos lá, vamos falar de percepção. Eu não ia colocar isso aqui, mas eu vou colocar porque está dentro do que vocês estão falando, tá? Então, espera só um pouquinho, que eu vou achar uma imagem aqui importante para a gente falar sobre isso. Então, a percepção,
ela é aonde inicia tudo. Ela pode também ser uma resultante, mas eu vou colocar como se ela inicia tudo. Então, a minha percepção, qual vocês acham que é a amplitude de visão que a gente tem? Deixa eu ver se eu vou achar o que eu quero aqui, que eu não sei se eu vou achar. Qual vocês acham que é a amplitude de visão? Se eu não achar aqui, eu vou procurar em outro lugar mais fácil. Espera aí. Qual vocês acham que é a amplitude de visão do ser humano? Da percepção? Acho que a partir das suas experiências, né? Então, a partir das memórias. experiências, é isso aqui, ó. A partir das experiências, com certeza, Dani, com certeza absoluta. Mas a nossa amplitude de visão, olha só como é. Vocês estão vendo aqui uma outra imagem? Olha a nossa percepção. Essa aqui é a realidade. Olha o prisma da realidade. A gente só enxerga tudo que está abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta. Então, como eu posso falar que a percepção da Danila está distorcida? Se a gente entrar num cinema, vocês já entraram num cinema com outras pessoas. Quando você entra num cinema com outras pessoas, você sai, às vezes parece que a gente assistiu um filme diferente. Porque você percebeu uma coisa, eu percebi outra. Então, a nossa percepção, ela é permeada pelos nossos valores. Tudo, a maneira como eu percebo algo, é muito difícil que alguém perceba igual. Desculpa, você pode repetir para mim que falhou aqui, que você tinha falado assim, a percepção é a partir de... É que falhou. Tá. A percepção... Deixa eu sair daqui. A percepção... Deixa eu entrar aqui. A percepção, cada um tem a sua. O meu foco de atenção. Então, se a gente entrar numa reunião juntas, uma reunião de negócios, todos juntos entramos numa reunião de negócio. Eu vou olhar a camisa daquele fulano, você vai olhar o cabelo do fulano, a Gil vai olhar como o fulano falou alguma coisa. Então, a nossa percepção, ela é algo muito particular, que ela é permeada pelos nossos valores. Pelos nossos valores e pelas nossas crenças. Como cada um tem a sua, é muito difícil falar, a Danila está errada. A Gil está com percepção distorcida, porque ela pode estar percebendo algo que eu não estou percebendo. E que depois, mais para frente, eu vou falar, nossa, olha, ela tinha razão e eu não percebi. Então, a percepção, ela é algo que ela é permeada, ela é filtrada, ela é peneirada pelos nossos valores. Então, eu enxergo, às vezes, só o que me motiva. Se a gente for para um parque, é muito fácil eu ver movimento. Eu não vou ver flor. Eu já tenho alunas que são apaixonadas por flores. Elas não vão ver movimento, elas vão ver flores. Então, como você percebe que a sua percepção, ela depende das suas motivações, valores, crenças, a gente deveria, o certo, a gente deveria trocar muito mais informações. Daniela, como você percebeu aquilo? Gil, Adri, como você percebeu? Felipe, Juju, como você percebeu aquilo? Por quê? Porque nós temos percepções diferentes do mesmo, até pelas nossas profissões. E isso faz com que a gente fique em situações que eu acho que eu estou completamente certa. E não é verdade. Ô, Mel. Oi. Às vezes, eu vou falar de uma coisa que é muito frequente. Por exemplo, eu posso ir em a mesma exposição 3 vezes. Cada vez que eu for, eu vou ver coisas diferentes. Isso tem a ver com o meu estado de espírito naquele dia, ou sei lá, alguma coisa do tipo? Sabe a história, sabe livro que a gente lê de novo e fala, nossa, não tinha prestado atenção nisso? Sabe uma música? A Ju é da música, tá? Eu vou falar de música porque a Jussara é da música. Sabe quando você escuta uma música, você fala, nossa, não tinha percebido como essa música mexe comigo. Na primeira vez ela não mexeu. Deixa eu resolver o problema dela aqui. Então,
A nossa percepção, ela nunca é igual. Ela nunca passa pelo mesmo rio da mesma forma. A gente vai ver, porque eu já tive a experiência da primeira vez. A segunda vez é diferente. Então, percepção dá para mudar? Que foi uma pergunta da Danila? Dá. E quando a gente muda a percepção, a gente muda tudo. Deixa eu continuar a transparência, senão eu vou acabar dando spoiler para vocês. Espera aí. Não é isso que eu quero. Espera aí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, tudo depende da maneira como você enxerga o mundo. A maneira como você enxerga o mundo também enxerga você, porque você se comporta dessa forma. Entende? Então, eu achei que o Felipe me olhou torto. Aí eu pego e olho torto para o Felipe. Então, normalmente, a maneira como a gente percebe, a gente reage e faz com que o mundo também nos enxergue. Então, tudo depende da sua percepção. Se o mundo vai te enxergar de forma negativa, caso você enxergue de forma negativa uma determinada situação, vocês concordam que é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado? Porque dependendo da minha escolha, e sempre tem uma escolha envolvida, tá? De perceber algo e reagir e não checar. Gil, Felipe, você me olhou torto, eu fiz alguma coisa para você? Quando eu não checo e eu fico com aquela percepção, eu vou ficando desorientada. Eu vou achando que tudo o que eu acho é absoluta verdade. E nem sempre é. Às vezes o Felipe, aquele dia, estava pensando em outra coisa e aquela hora eu olhei para ele, ele olhou torto e eu achei que era comigo. Se eu não checo, eu fico com aquela percepção. Pronto, meu relacionamento com o Felipe dali para frente nunca mais vai ser o mesmo. Vamos continuar. Sempre que a gente estuda, a gente volta para a frase: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Por quê? Por quê? Por uma falha na comunicação, poderia ser? Pode ser por uma falha na comunicação. Forma como eu me comunico. Pode ser. Quem mais? Não, a partir do momento que eu sei o que eu sou, o que eu penso e o que eu tenho de feedback em relação àquilo que aconteceu, eu posso falar, puta, eu estou achando errado que aquela pessoa me olhou errado, porque eu tive uma experiência que aconteceu o mesmo tipo de coisa e a pessoa também me olhou errado. Ou, sei lá, eu estou numa reunião de negócios, eu vejo que o cara não é bem educado, que ele não sabe dar nó de gravata, essas coisas que são supérfluas e materiais, que eu acho ridículo, mas o nosso cérebro faz. Não tem jeito. Você vê um cara chegando numa reunião com um carro velho, não um carro antigo, um carro velho, mal cuidado, você fala, esse cara é um porco. Por causa de uma experiência tua. Você já rotula. Você já rotula. Só que se eu conhecer a mim mesmo e falar, poxa, ele está com um carro velho, bem cuidado, mas não quer dizer que ele é igual a outra pessoa que eu conheci com um carro velho e mal cuidado, aí eu olho para esse cara de uma forma diferente. Só que isso é difícil de treinar, de conseguir. Isso mesmo. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas o que você está falando é super pertinente, Felipe, que a gente vai carregando a percepção e a gente vai transferindo a percepção de uma vivência para outra vivência. E a gente vai ficando preso em percepções, porque eu tive essa experiência, então eu condiciono o meu cérebro a perceber assim: todo mundo que tiver um carro velho e sujo é porco. Entende? Eu vou carregando, e não necessariamente, às vezes, aquela pessoa, sei lá, ela fez uma viagem e o carro dela ficou sujo, ela não conseguiu, aconteceu dela não conseguir lavar o carro e, por acaso, naquele dia o carro dela está pronto, ela está rotulada para sempre. Então, tudo isso, quando a gente fala em percepção, vocês imaginam que é um arcabouço de informações que não só adianta a gente conversar, a gente teria que testar. Como que eu percebo o mundo?
como eu me percebo, como eu percebo os outros. Vamos continuar caminhando. Posso falar uma coisa? Lógico, Jussara. Então, essa questão de conhece-te a ti mesmo, né? Para conhecer os deuses. Nós somos muito ricos em conteúdo de nós mesmos. Se a gente se olha para dentro, se a gente se percebe, é meio instantâneo você perceber melhor o outro e não julgar tanto, não criar juízo tão rápido. Isso, se a gente se olhar no espelho todo dia, e se fizer uma autoanálise, já é o suficiente para você maneirar quando se encontrar com o outro, né? Porque os outros se enganam também com a gente, e às vezes a gente não gosta, a gente se sente... E Ju, a gente tem que ser um pouco... Ju, você está falando de humildade, né? É isso que você está falando. Puxa, quando a gente se olha, a gente sabe que não é perfeito, mas o que o Felipe está falando é o quanto a gente vai se defendendo. Porque eu não quero passar aquela dor de novo. E aí, então eu aprendo, eu falo, toda a situação que acontecer isso, eu não vou mais reagir assim, eu vou reagir assado. Só que a situação que eu passo depois, ela é diferente, é com outra pessoa. E às vezes, não sempre, porque pode acontecer, às vezes eu estou respondendo de uma forma antiga, eu estou no passado, eu não estou no presente. Eu não estou conversando com aquela pessoa, eu estou conversando com aquela pessoa lá do passado. Então, quão complexo fica nossos relacionamentos, o nosso caminhar na vida. Eu vou chegar no conheça-te a ti mesmo. Eu vou repetir essa frase. Aqui, eu já respondi essa pergunta. É possível mudar a percepção? É. E mudando a minha percepção, é que eu consigo transformar o meu mundo. Se eu mudo a percepção de algo, eu mudo o mundo de algo. Isso é muito pequeno para transformar algo muito grande. Se eu transformo a percepção do mundo de uma pessoa, daquela situação, às vezes você transforma tudo. Vou dar um exemplo. Ju, na época que eu te atendi, aconteceu isso no consultório. A Juju me conhece pessoalmente. Então, espera que eu quero interromper. Então, tinha uma senhora, vocês estão me ouvindo, né? Que às vezes minha internet, estou na área rural, tá? Então minha internet às vezes enrosca. Tinha uma senhora, na época que eu atendi a Ju, que ela tinha muito medo de voar. Muito medo de voar, assim, mas muito medo. E ela não tinha filhos, ela tinha um sobrinho que ela amava de paixão. Esse sobrinho estava na Suíça, estava na Rússia, e ela queria visitá-lo, ela prometeu que ela iria visitá-lo. E ele estava para voltar e ela não tinha visitado ainda. E ela pegou e falou, eu não consigo dormir porque eu tenho medo, eu prometi para ele, eu quero ir, mas eu não consigo imaginar eu subindo no avião. Ela era uma pessoa muito religiosa. Eu cheguei para ela e falei, e se eu te falar que no avião você está perto de Deus? Porque se você está perto de Deus, lá em cima você vai rezar para a gente, a sua oração vai fazer muito mais força. Gente, essa mulher viajou para a Rússia, depois ela marcou viagem para os Estados Unidos, depois... Porque mudou a percepção dela do avião. O avião virou o contato com Deus. O medo sumiu. Ela chegou no Brasil, ela veio me falar, ela veio me abraçar, mandou foto para mim. E ela veio falar, eu já comprei a próxima passagem. Estou pagando quando conseguir, eu vou para os Estados Unidos. Então, mudou a percepção. É simples assim. Dani vai falar, depois a Adri fala. Tá, você lembra que eu estava fazendo um trabalho, né, comigo, com os profissionais, e mim, você foi um sucesso total da operação, estou super feliz, né, e recebi alta e tudo mais. Uma coisa que eu percebi nos profissionais que me acompanharam, né, um psiquiatra, um freio, um terapeuta, o que eles tinham em comum, que eu observava, é a capacidade que eles tinham de me colocar em perspectiva, em relação a uma situação. Eu apresentava a situação e, em vários momentos, de várias formas, eles me colocavam em perspectiva. Então, isso
é mudar a minha percepção? É colocar em perspectiva? Sim, sim. Você quer explicar, quer dar um exemplo de colocar em perspectiva? Porque eu não fica claro para mim. O que é colocar em perspectiva? Ai, meu Deus, agora deixa eu tentar lembrar de um exemplo. Eu acho que esse exemplo do avião, ele é pertinente, né? Você tem uma situação que é o voar, né? Ela tinha um olhar, tinha um medo sobre aquele avião. Aí veio você e falou assim, e se você olhasse por determinada forma? Pega que a situação, eu estou olhando para a situação aqui, ela veio me dar esse ponto de vista. Então, como eu começo a olhar, eu tinha essa mesma situação. Eu olhei, por exemplo, eu olhava a questão da fé, né? E um frame abriu muito as lentes a respeito disso. Inclusive, sob o ponto de vista, pronto, ele falou assim, olha, num dia aí, ele falou assim, ó, existe uma verdade, só que ninguém nunca vai saber exatamente a verdade, ou seja, ninguém detém a verdade. Ele falou assim, eu não estou olhando para vocês, você ali está olhando para mim, você já vê aquilo, mas não vê aquilo. Então, assim, e vai colocando, e toda vez que apresentava uma situação, ele tinha essa capacidade de mostrar de por outro ângulo, pronto. Aquilo ali realmente mudava muito a solução daquilo, bastava às vezes uma frase. E isso é mudar a percepção, ou seja, eles mudaram a minha percepção? Sim. Sim. Isso, muda a percepção, você transforma a pessoa. Porque é a maneira como ela reage, o mundo reage. Então, é exatamente isso. Sim. A Adri quer falar? A terapeuta tinha falado assim, né? A terapeuta, desculpa, só interrompendo, terminando. A terapeuta tinha falado assim, evolua a ponto de que as pessoas têm que te conhecer novamente. E a gente está em home office, hoje eu fui presencial e vi uma senhora que eu não via assim, desde o começo da pandemia. Ela olhou assim, ela falou assim, Danilo, não é você é exatamente a mesma pessoa, né? Você está muito diferente mesmo, está muito bonita. Parabéns. Obrigada. Adri, quer falar? Na verdade, estava batendo palminha para o seu... entendi. Mas eu lembrei de uma situação que, numa aula sua, como eu trabalho na área comercial, né? E na área comercial sempre dizem vendedor não tem passado, por exemplo. E aí sempre isso era uma coisa muito angustiante para mim, né? Porque por mais que você fizesse coisas boas, feitos, e no dia seguinte acabou, você tem que zerar e começar de novo, né? E aí você falou uma frase, o melhor está sempre por vir. Aí eu, legal, gostei mais dessa. Te tirou do passado, né? Te tirou do passado e te levou para o presente. Perfeito, Dri. É mais uma forma de você mudar a percepção. Então, vamos lá, eu vou continuar. Vamos lá. Então, conforme você enxerga o mundo te enxerga. Então, na verdade, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, dependendo da maneira como eu me vejo, o mundo me enxerga. Então, se eu me vejo de uma forma próspera, o mundo vai me ver de forma próspera. Só que não adianta, gente, isso é uma coisa muito genuína. Não adianta eu ter uma imagem de eu me adoro, mas por dentro eu me detono. Não adianta eu passar creme, eu fazer 1000 coisas na estética, se por dentro eu me chibato o dia inteiro. Não adianta mentir. Você precisa gostar de você e você não tem motivo nenhum para não gostar, mesmo. Dependendo da maneira como você se vê, o mundo vai te ver. Então, a minha percepção que eu passo de mim para o mundo, depende, eu vou passar. Se eu me achar uma porcaria, se eu me achar uma tonta, se eu me achar idiota, se eu me achar pouco inteligente, vocês vão me achar igual. Porque isso eu expresso o tempo todo.
Então, é muito legal a gente se cuidar, a gente se cuidar muito bem. É muito legal. Só que não adianta eu me cuidar por fora e por dentro ser um pão bolorento. Lembra daquela história? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Vocês lembram disso? Não adianta. A maneira como eu me trato, o mundo me trata. Então, nós precisamos nos tratar de forma muito interessante, com cuidado, com amor. O que a maioria faz? Sou a tonta, olha que ridículo, não devia ter falado. Pronto, o mundo vai me ver como, tem alguma coisa que não dá para apostar, ela não. As pessoas podem não falar. As pessoas, eu sei, Fê, as pessoas podem não falar, mas é o que elas percebem de você. E vou puxar a orelha, tá? Posso puxar a orelha? Quem me conhece. Gil me conhece muito bem para puxar a orelha. Juju também. Quando eu puxo a orelha, certo? Gente, eu não sei aqui se todo mundo tem fé, tá? Mas eu vou partir do pressuposto que todo mundo tem fé. Se você é filho e filha de Deus, se você é imagem e semelhança de Deus, como que você pode se maltratar? Me explica isso. Se todos somos um, porque somos partes de Deus, como que a gente pode se maltratar? Quem eu estou maltratando? Quando eu me maltrato? Aí eu vou lá e rezo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós. Só que eu fico me detonando. O que adianta? Se, na verdade, a nossa verdadeira igreja é nosso mundo interno. Que eu gosto muito daquela frase, quando eu acendo a luz da minha casa, eu ilumino a vizinhança inteira. Que tipo de influência eu quero ser com as pessoas que estão em volta de mim? As que eu amo, as que eu não amo. Que tipo de influência eu vou querer ser? Influência energética. Entende? Se eu ficar o dia inteiro falando, você é uma tonta, você é uma feia, você, nossa, que gorda, nossa, essa roupa ficou ridícula em você. Não existe isso. A gente é imagem e semelhança de Deus. Não tem como a gente ter vindo com defeito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu só quero que vocês experimentem. Por um minuto, se falem coisas boas. Olha, presta atenção, não é que eu não tenho defeito, não é que eu não tenho que aprender, não é que eu sou melhor que qualquer pessoa, é que eu preciso entender aonde eu estou acertando, porque se eu ficar focada só no que eu estou errando, eu vou ficando desorientada. E o mundo vai me percebendo assim. Entende? Tá todo mundo bonita aqui. Todo mundo que eu já dei aula um dia tá mais bonita. Érica tá linda, Gil tá linda, Dani tá espetacular, Dri tá linda, Juju tá demais. Sei que vocês fizeram, continua fazendo aí que vocês estão lindas, viu? Então... Você também tá linda. Obrigada, Érica, linda. Ó, quanto maior o meu autoconhecimento, maior a minha consciência. Por quê? Como o autoconhecimento é importante? Porque, gente, uma vez eu tomei uma lição tão importante. Eu trabalhava numa escola que eu era coreógrafa do backing vocal. Essa escola era uma escola de música, Juju, acho que eu te contei isso. Era uma escola de música. E eu era coreógrafa do backing vocal. E eu fiz parte do backing vocal também, não porque eu canto bem, mas porque era tudo mais ou menos fake ali. Mas tudo bem. E aí, uma menina de 14 anos, eu era adulta, não sei, eu tinha 30 e pouco. É uma menina de 14 anos, o dono do lugar, que se autotitulava maestro, começou a fazer intriga entre eu e uma moça, e uma aluna. E eu entrei na intriga dele, sabe? Eu fiquei com raivinha dela.
Essa menina, a menina virou a cara. Para mim, a menina tinha virado a cara para mim, mais ou menos como o Felipe falou. Essa menina meio que virou a cara para mim. E aí eu reagi igual. Um dia ela veio e me deu um abraço. Foi uma lição que deu um tapa na minha cara de uma menina de 14 anos, que teve muito mais nobreza do que eu, adulta de 30 anos e pouco. O que é autoconhecimento? É eu ter coragem de encarar. Ter coragem de ir lá e falar, mas Érica, você está brava comigo? Olha, você me olhou estranho, eu fiz alguma coisa para você? Você está legal? Tem alguma coisa? Então, eu ter a coragem de encarar e de checar a minha percepção. Quando a gente se encolhe e fica com as nossas percepções achando que é verdade absoluta, eu acabo reagindo de forma que eu fico sem feedback. Entende? Então, autoconhecimento, gente, é muito importante, porque da maneira como eu me enxergo, o mundo me enxerga e esse mundo, eu reajo ao mundo. E quando eu tenho coragem de checar a percepção, eu posso ir aprendendo. Nossa, eu achei mesmo que você estava brava comigo e você não está. Eu, da próxima vez, ao invés de eu marcar uma informação ruim, eu vou marcar uma informação. Olha, toda vez que eu sentir, eu vou lá perguntar. Por quê? Pode ser que eu estou entendendo errado. Certo? Então, o checar é muito importante. Aí vamos para o segundo assunto, que é comunicação. Então, o que é comunicação? Comunicação vem do latim communicatio, ato de repartir, de distribuir, de tornar comum, público geral, compartido por vários. Então, é algo que eu partilho. A comunicação eu partilho. Como que a gente pode transformar a nossa comunicação em algo próspero? Porque se a comunicação depende da percepção, que ela depende, vocês imaginam o que pode acontecer. A gente no grupo, Fê não está no grupo, deixa eu ver, Juju não está no grupo, Adri está no grupo. Tem algumas pessoas que não estão no grupo. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca vocês no grupo, tá? Mente de atleta. Olha só. Quais são os tipos de comunicação? No grupo a gente falou, o Luciano não está aqui, mas ele pediu. A comunicação, a Adri pediu, né, Adri? A comunicação minha com a outra pessoa, né? Aí eu perguntei para a Adri, a comunicação que eu percebo ou a comunicação que eu emito? Aí a Adri respondeu, acho que a que eu percebo é muito importante. Então, olha como a comunicação está perto da percepção. E aí eu falei, tem uma outra. Aí o Luciano respondeu, tem uma outra, a comunicação de telepatia. Eu falei, então tem uma quarta. Então, qual vocês acham que é uma quarta forma de percepção, de comunicação? Visual. Visual. Energética. Energética. Vibracional. Como é, Dri? Energética aí? Vibracional, né? A mesma... Vibracional, energética vibracional. Perfeito, gente. É isso aí. O outro já sente se eu estou bem, se não tá. Fala, Fê. Bom, eu ia falar a nossa afeição. Expressões faciais, né? Expressões faciais, dependendo da expressão facial, se combinar com a forma que eu estou falando, está coerente, se não está incoerente. Então, falando um pouquinho nisso, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um protocolo SCANS, a Gil conhece. Tem o protocolo SCANS, que a Adri também conhece, né, Adri? Que mostra a expressão, explica cada expressão, pelo tom de voz, pela palavra, pela sobrancelha, pelo corpo, pela parte de pulsação, pela parte térmica do corpo. Então, é muito legal para eu ler o outro. É muito legal estudar isso, é muito legal estudar isso. Só que eu sempre vou perceber o que eu souber de mim, vai estar sempre no mesmo nível. Se eu tenho um autoconhecimento baixo, eu não vou conseguir perceber a amplitude, às vezes, do outro ser humano. Dá para entender isso?
Se eu me percebo muito pouco, se eu tenho pouco repertório de percepção interna, eu não consigo entender, às vezes, uma pessoa que tem uma sensação mais elevada. Ah, ele está fazendo isso por interesse, ele não está fazendo isso porque ele realmente quer. Se os meus valores são de interesse. Tá, mas a gente não está falando de percepção, a gente está falando de comunicação. A quarto tipo de comunicação que eu estou querendo trazer para vocês é a comunicação minha comigo. Sabe uma vitrola que fica falando o tempo inteiro dentro da cabeça da gente? Não tem um rádio que fica falando o tempo inteiro na cabeça da gente? Aí A voz sem voz. A voz sem voz. Perfeito, Érica. Essa vitrola, vou chamar de vitrola, esse rádio, é o nosso principal foco de distorção de percepção e comunicação. Porque começa, dependendo do tom dessa vitrola, começa. Você não devia falar assim. Olha, você falou. Você viu a cara dele? Você falou, fez besteira. De novo você fez besteira. Mas você só faz besteira. Pronto. Começa a te deixar totalmente desorientado, desorientada. Essa vitrola, gente, ela é o início de tudo. Por isso que é a comunicação mais importante. Tá vendo? É isso mesmo. Então, quando eu começo, se eu escrevesse o que essa vitrola fala, vocês vão encontrar um dos piores torturadores algozes que existem na face da Terra. E essa voz é o que mais prejudica a ação, a percepção que eu tenho comigo e a percepção que eu tenho com o outro. É ela que a gente tem que combater. Discuto muito comigo, a Cássia está falando. Gente, e aí a gente não vai podendo ter autenticidade, porque eu não me permito fazer as coisas, porque eu fico insegura, porque eu não sei se eu devo, porque eu não sei se eu não devo, porque já tem a história do passado, e isso vai me deixando completamente entorpecida. E eu vou ficando cansada de viver, porque viver vai virando um calvário. E a vida não é um calvário. Só essa voz é o que faz o calvário. Certo? Então, o que é... Melissa, qual é o antídoto? Disciplina mental. Chama disciplina mental. Eu aprendi, tá, gente? Porque eu tinha essa vitrola também. Eu só penso o que eu quero pensar. Eu não fico com uma vitrola na cabeça. Eu só penso o que eu quero pensar. Eu não fico pensando o que faz eu perder tempo. Eu não fico pensando nada que faz o meu coração. Porque se vocês prestarem atenção no coração, põe as duas mãos no coração. Põe as duas mãos no coração. Começa a se falar, vai falar 3 coisas ruins, você com você, que você costuma falar, sabe a vitrola? Que a vitrola costuma falar. Fala só 3 coisas. Não vai dar certo. Pronto. Nem tenta. Ih, nem vai. Nem tenta. Muito bem, Deus já falou. Agora, vamos mudar esse discurso, continuar com a mão no coração, vamos mudar esse discurso, transformando tudo em próspero. E presta atenção no seu coração. Por exemplo, vai dar certo. Vai lá que você consegue. Vai dar certo. Vocês Só que percebem? aí não vai durar. Isso, Fê. Vocês percebem que na primeira experiência o coração ele comprime e na segunda experiência o coração expande? Vocês conseguiram sentir isso? É bem sutil, tá? Mas vocês conseguiram perceber? Quando a gente se conecta com o nosso coração, não conseguiu, Fê? Calma que é só treino, tá? Quando a gente vai treinando, o seu coração é sua bússola. Ele vai te falando, quando fecha, não faz isso. Quando expande, faz isso. Ele vai te dando o norte, certo?
você sai dessa voz na cabeça. Melissa, o que é essa voz na cabeça? Como é que a gente pode destruir ela? Treinando o hemisfério direito e tirando o estímulo de hemisfério esquerdo. O que fica falando na cabeça é o hemisfério esquerdo. Então, eu preciso treinar o hemisfério direito. Porque é por conta da desintegração de um muito estimulado e o outro pouco estimulado, o hemisfério esquerdo é crítico. E se você fica só se criticando, você fica totalmente desorientado. Certo, amores? Então, precisa treinar. Eu não conheço outro jeito. Ah, conheço. Melissa, o que eu posso fazer essa semana para ir treinando? Põe as duas mãos no coração e só se fala coisa boa. Vai sentindo o seu coração, vai se conectando com o seu coração. Fê, você precisa conectar com o coração, eu já sabia disso, tá bom? É só conectar, você vai tentando, você consegue. Certo? Vamos continuar lá, que a gente ainda tem um terceiro assunto. Então, a gente volta no conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por quê? Se eu me conectar, já vou, Fefe. Se eu me conectar com o meu coração, eu consigo me gerenciar. Eu não viro refém das minhas emoções. Eu consigo ir gerenciando a minha vida. Eu não fico suscetível. Se alguém pisar no meu pé, eu fico brava e eu fico brava 2 dias. Aí depois da manhã acontece alguma coisa, eu consigo mudar a minha percepção de mim mesma, da situação e das minhas emoções. Esse é o pulo do gato. Quando eu consigo gerenciar, eu só sintonizo o que eu quero. Eu não fico sintonizando o que eu não quero. Fechou meu coração, eu largo e vou embora. Aquele pensamento eu não vou ficar fazendo, porque eu sei que ele não vai me fazer bem. Fê, quer perguntar? Não, você tinha falado da personalidade, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque personalidade não, de você ser autêntico, de você... Autenticidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sincera. Por exemplo, no trabalho que eu tô, que você sabe que não é um trabalho, é um... Sim. Um cara tem um chefe, o chefe dele arruma o carro na mesma oficina, ele mandou colocar o conserto do carro dele na mesma nota do carro do chefe. Eu falei pro cara, poxa, isso para mim é totalmente desonesto, eu não confio mais em você. Sim. Vou fazer o quê? Aí meu sincericídio acaba me matando é que hoje em dia tá tão difícil de dar exemplo. Eu sei. Felipe, presta atenção, você está trazendo uma outra informação. Sinceridade é diferente de autenticidade. Tá bom? Sinceridade é outra coisa. Ah, elas são irmãs, elas são primas, elas são, mas é outra coisa. Eu não vou colocar esse assunto porque é um outro assunto. A gente fala numa outra live ou numa outra situação. Beleza? Fazer sincericídio é bom? Não é. Ser sincero o tempo todo é bom? Não é. Eu posso ser sincera em ambientes e com pessoas que suportam a verdade. A grande maioria não suporta a verdade. Senão as pessoas não usariam tanta maquiagem. Se a gente suportasse a verdade. Certo? Então, é só a gente olhar nosso mundo, tudo é disfarce. Eu pinto o cabelo para disfarçar, eu passo o negócio para disfarçar, tudo é disfarce. O nosso mundo não suporta a verdade. Se eu for sincera demais, eu vou estar agredindo essas pessoas e eu posso estar prejudicando e muito. Eu posso estar sendo invasora, trazendo para ela uma situação que ela não quer ver. Certo? Esse assunto fica para uma outra live. Oi, Manuel, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Acho que está sendo bem interessante essa conversa, né? Mas vamos lá falar de alguns pontos, né? Eu, como fui, participei, assim, de algumas convivências na minha vida, contribuindo. Quando você tem uma personalidade
você não admite qualquer coisa errada, esqueça. Ninguém vai te... Quando você falar não na primeira, na segunda, terceira vez, as pessoas já sabem qual é o teu perfil. Ninguém te propõe o errado. Tá? Então, primeiro, eu ouço. Nós temos que ser sempre líderes. Primeiro, na nossa própria vida. Eu me considero sempre um líder. Não importa se você é mais bonito, mais feio, mais inteligente. Quando você lidera, isso é um estado de espírito. Liderar é uma vocação. É quase espiritual. Então, ninguém te propõe o errado. Sabe que você não vai aceitar. Não importa se você é fraco ou se você é forte. Ninguém quer brigar com você. Porque você tem uma força muito maior. Manuel, mas se eu brigar com ele, eu vou... Oi. Primeiro, muito parabéns, você está muito mais forte. Parabéns. Obrigado. Mudou muito de lá para cá. Parabéns. Gostei de ver. Agora, Felipe e Manuel. É assunto que vai ficar para uma próxima live. Manuel está falando de... Manuel está falando de verdade. Manuel está falando de posicionamento. A gente vai falar disso. Mas, se eu abro demais, Felipe e Manuel, se eu abro demais, a gente não consegue finalizar o raciocínio. Tá? Manuel, espetacular. Tudo bem, a gente fala tudo isso na próxima live. E é muito pertinente isso que você está falando. Agora, uma coisa é sincericídio, a outra coisa é ética. Uma coisa não é igual à outra. Beleza? A gente precisa... Mas as coisas são muito parecidas, tá? A gente precisa... Mas vamos falar isso em outra live. Vamos. A gente precisa discriminar, senão as pessoas vão ficando confusas. Certo? Como a gente ser ético sem cometer o sincericídio, que me prejudica. E eu viro boi de piranha. Na outra live a gente fala. Mas vamos voltar no assunto que eu falei. Tá bom. Tá? Quando você não consegue liderar a sua própria vida, você não consegue liderar mais nada. Perfeito, Manuel. É isso mesmo. É isso que é o autoconhecimento. Eu me tornar líder da minha vida. Quando eu gerencio as minhas emoções e não sou vítima delas, não estou suscetível a ela, eu sou líder da minha vida. Perfeito, é isso aí. Isso aí. Vamos adiante, então. Vamos adiante. Espetacular, Manuel. Espetacular, Felipe. Vamos lá. Então, aqui é um espelho, tá? A maneira como eu me vejo, eu me comporto e eu passo essa informação para o mundo e o mundo reage. Então, se eu me ver como o cocô do cavalo do bandido, como que o mundo vai me ver? Como o cocô do cavalo do bandido. É o tal quem planta colhe. Quando eu me vejo, cara, eu sou inteligente. Como é que o mundo me vê? Cara, você é inteligente. Então, a minha autoimagem, eu preciso valorizar o que eu tenho. Não estou falando para a gente falar, nossa, eu sou linda, nossa, eu sou demais, nossa, eu sou incrível. Não estou falando para mentir, mas a gente precisa reconhecer o que a gente tem. Porque eu tenho certeza que a gente não tem só defeito. Nem eu, nem nenhum dos vocês que estão aqui. Alguns eu conheço um pouquinho. E eu já poderia fazer uma lista de coisas que eu admiro. Felipe, por exemplo, é uma pessoa extremamente grata. Certo? Então, tudo isso são valores muito bem vistos. A gente precisa reconhecer. Tá? E administrar, como o Manuel falou, gerenciar, ser líder da própria vida. Eu não posso ser suscetível às minhas emoções negativas. Eu não posso ser refém das minhas emoções negativas. Eu não posso ser refém dos meus pensamentos negativos. Quem manda em mim sou eu. Que é aí que o Manuel fala, ser líder da própria vida. Certo? Então, o que tudo isso tem a ver com o poder do pensamento, o poder da mente? O que vocês acham? Já mudei. Eu volto. O que tudo isso tem a ver com o perdi poder da mente? Tudo. Se você pensa, você atrai.
Isso A mesmo. nossa mente pode tudo, né? A nossa mente pode Para tudo. mim é o contrário. Ah, Para mim é o contrário. Se eu tivesse o poder da mente, eu conseguiria tudo aquilo que a gente falou antes, principalmente o que o Manuel colocou. é ao Mas a gente tem contrário, o poder Você Fê. não da tem o mente. poder da sua mente, você não consegue nada. Se você não consegue dominar a si mesmo, esqueça, você não consegue dominar mais nada. Eu dou Vamos razão lá. total para ele. Manuel e Felipe, vou trocar o telefone de vocês. Um conversa com o outro, que tá muito legal a conversa de vocês. Um ajuda o outro aí. Fê, Manuel te dá uma força. Ó, presta atenção. Negativo, eu apaixono facilmente e eu sou hétero. O Felipe também. Eu também. Presta atenção. Dependendo da maneira como eu me comporto, como eu me vejo, eu crio um padrão vibracional. E esse padrão vibracional atrai ou repele situações. É fácil mudar de vibração? Não é fácil. A gente precisa lapidar uma série, um arcabouço de informações, principalmente como eu me trato. Eu garanto para vocês, se vocês se tratarem com generosidade, com gentileza, eu não estou pedindo vaidade, estou pedindo gentileza. E vocês sabem, conheço aqui muita gente, vocês sabem ser gentis com muitas outras pessoas. Por que que vocês não sabem ser gentis com vocês? Eu só peço que vocês sejam gentis com vocês. Olha, eu não vou pensar isso de mim, porque eu quero pensar assim. Ó, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Sejam mais generosos com vocês. Porque esse cara que fica se chibatando só destrói, só detona. Certo? Não, só vocês é que podem fazer algo pela vida de vocês. Ninguém que está fora pode. É só você que pode. Nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum médico, ninguém vai conseguir entrar no seu mundo interno. É só você que manda aí. Ou você pega a rédea e fala, peraí, agora quem manda sou eu. Ou você vai estar sempre num boi de rodeio, que ele vai te jogar no chão a hora que ele quiser. Certo, amores? Então, o poder do pensamento, ele tem tudo a ver com a percepção e com a comunicação. Com tudo isso que o Manuel e que o Felipe falou, gente, a gente pode falar aqui a noite inteira e vai ser pouco. Agora, a minha vibração, quem manda sou eu. Oi, Manuel, pergunta. Não foi justamente o oposto do que você fez? Na realidade, você tratou você com mais severidade, com mais disciplina. E não é isso que nos leva adiante quando você, de maneira disciplinada e cautelosa, certamente, mas trabalhar mais fortemente nas suas habilidades ou nas suas aptidões e nos seus defeitos. E você trata você generosamente, você não fica indolente e etc. Eu fico sempre pensando sobre isso. Eu quero sempre ser mais severo comigo para ser mais produtivo. Os atletas fazem isso. Treinam mais, até exaustão. Vou responder, Manuel. Você tem razão, só que... Posso falar uma coisa? Fê, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Deixa eu responder cada uma, senão vai embolando. Não, você não pode falar nada. Não, deixa o Felipe falar. Ó, já estamos zoando aqui. Manuel, é o seguinte. Eu conheço como eu expliquei, eu conheço algumas pessoas da live. A gente tem o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Se eu já coloco o passo 5, como as pessoas já viraram, elas estão com um torturador interno, se eu levo para a disciplina, eu fortaleço esse torturador interno. Então, primeiro eu tenho que passar pela generosidade, pela gentileza, para colocar as pessoas no lugar certo, para depois eu conseguir trazer a disciplina. Então, são passos importantes do que eu conheço de desenvolvimento de pessoas. Felipe, desculpa a brincadeira, tá? É que a gente nunca permite, o líder não pergunta se eu posso. Ele vai lá e fala.
Não, Fê, eu Fê, sou super aberto para isso. Felipe, o Manuel está muito forte, tá? Ele até outro dia estava fraco, mas agora ele está muito forte. Então, estou gostando de ver o Manuel. Estou gostando de ver. Uma coisa que Parabéns, estou achando você o máximo. Fê, fala. Uma coisa que eu queria falar que o Manuel falou é, por exemplo, a questão de atletas. Acho que ninguém sabe quem não me conhece, mas um dos meus hobbies, eu corro de automóvel, eu sou piloto de corrida. Eu, dentro de um carro de corrida, se eu conseguisse fazer o que eu faço dentro de um carro de corrida na minha vida, e inclusive um piloto famoso, assim, muito famoso, que todo mundo conhece, falou para minha mãe isso uma vez. Se o Felipe fosse o que ele é como piloto na vida, o céu seria o limite, mas eu não consigo fazer o que eu faço dentro de um carro de corrida comigo mesmo, a autoconfiança, a certeza que eu vou conseguir, e mesmo sofrendo, com o carro pegando fogo, eu vou chegar na linha de chegada, é aquele objetivo. Quem quiser, pode ver, tem no meu YouTube lá, eu bato o carro está destruído, mas eu vou até o final. Agora, na vida, eu não consigo aplicar isso. Vamos lá, Fê. Deixa eu Desculpa, entrar eu não sei aí. se tem a ver, mas é que... Lógico que tem a ver. Felipe, vou te explicar. Pessoal, presta atenção nisso. Você vai conseguir, Mel, a Gil está falando. Felipe, você vai conseguir. Que a Gil é minha querida, linda, maravilhosa. Olha só. O esporte automatiza o cérebro de um jeito muito legal. Entretanto, ele automatiza no sacrifício. Então, o Felipe é um cérebro. O Felipe é o mesmo Felipe dentro do carro e fora do carro, que está automatizado no sacrifício. Porque se você consegue no esporte, você consegue na vida. Gente, eu treino atletas, tá? Eu treino atletas, eu treinei atletas da equipe de natação. Né, Juju? A Ju sabe. Que veio da turma da Ju, na época. Felipe, o esporte, ele faz você suar sangue, certo? Os atletas de natação que eu atendi, eu fui conversar com o técnico deles no Pinheiros. E o técnico deles falou, vem aqui no sábado ver o treino que você vai ver seus atletas chorarem. Eu falei, eu não quero ver eles chorarem. Aí, quando eu conversei com a minha atleta querida, e eu falei, eu não quero ver você chorar, ela falou, Mel, a gente chora todo dia, a gente chora de dor todo dia. O esporte automatiza no sacrifício. Então, você vai levando a vida no sacrifício. Então, o esporte, na verdade, ele treina você a vencer, mas sempre pelo caminho do sacrifício. E, Fê, é só você olhar que é exatamente onde o seu cérebro está automatizado. É um cérebro só. Você não é uma pessoa no trabalho, uma pessoa no... Você é uma pessoa só. Fê, eu acabei de entender que você só precisa desautomatizar seu cérebro. É só isso. Porque ele está automatizado no sacrifício. Vídeos. Ale, Só quer fazer falar? uma pergunta, Melissa. Fala, Manuel. De sacrifício não é esforço, não é dedicação, porque sacrifício parece que fica uma coisa assim sófrega, né? Mas se sófrego. esforçar, se dedicar, é uma sofreguidão, prazerosa. Ele falou assim muito não depois que ele sai do carro, mas quando ele está dentro do bólido, ele fala muito sim. Então ele é um deus dentro do carro. E fora do carro ele sai, parece que não é mais o Thor sem o martelo. Manuel, mas ele está automatizado pelo sacrifício. Eu sei um pouquinho da vida do Felipe. Ele está automatizado no sacrifício. Embora a pessoa que está dentro do carro seja uma pessoa super confiante e a pessoa que está fora do carro não seja confiante, é porque dentro do carro ele tem tudo controlado. Fora do carro ele não tem tudo controlado. Mas o problema é porque, o automatismo. Oi, Fê? No trabalho, nos empregos que você sabe que eu tinha, que eram bons, multinacionais, etc. Nas minhas tarefas, era igual dentro do carro de corrida. No que eu tinha que fazer e resolver,
Era, vamos vencer, vamos fazer, essa obra vai acontecer, a gente vai até o final, é 1h30 da noite, da manhã, está chovendo, eu não vou dormir hoje, vou acabar isso até às 11. Só que aí acontece na relação interpessoal, ou acontece alguma coisa de fora que eu não tenho noção. Por exemplo, essa pandemia, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, eu perdi o emprego por causa da pandemia. Só que eu não sei se reconheciam ou se reconheceram direito eu como profissional. O que eu não entendo na minha vida é essas coisas de acontecer alguma coisa e me tirar. Essa coisa cai. Quando eu tenho certeza que está dando certo, que isso vai embora, vai até o final da vida, aí cai. Aí fica aquele negócio, não vai dar certo, se der certo não vai durar. Fê, fica no quase. Assim como meus relacionamentos, casamento, etc. Gente, quando tem um disco riscado na vida, tem automatismo cerebral. Sabe? Sempre acontece aquilo, sempre acontece daquele jeito, tem automatismo cerebral. Entende? Fê, a gente não vai conseguir falar da sua história toda, né? Mas eu garanto para você que você tem um automatismo cerebral, tá? E é só desautomatizar que você começa a ter mais liberdade e respostas diferentes. Certo? Olha, pela minha experiência de ouvir, tá fácil, Fê. Não tá difícil, não. Mas olá, Felipe. Você já fez. Olá, Felipe. Melissa. Oi. Melissa, como fala, é que faz para sair desse automático? Eu me identifico muito com essa parte, apesar de eu ser musicista, a minha parte atlética, até por essa condição de saúde, que eu tenho isso por vocação e acabei desenvolvendo num limite que eu vivo como se fosse um atleta diariamente. E é muito sacrifício. Eu acabo vencendo muitas coisas, né? As pessoas, ninguém percebe, né? Mas como é que faz para sair desse automático? Porque é sofrimento. É muito sofrimento físico. Então, gente. Muita disciplina, é um rala, né? Para conseguir estar. Ju, ó, é assim. Tá vivo, né? Primeira coisa, uma pergunta mais geral. É possível viver sem sofrimento? Acho que não. Sem sofrimento nenhum, não. Viver é sofrer, né? Viver sem sofrimento, sim. Sem sacrifício, não, mas sem sofrimento é possível viver. É possível. É possível. É. Então, eu vou sugerir para vocês uma seguinte situação. Façam uma lista dos jargões, tá? Dos jargões, ditados populares que vocês se identificam. Façam uma lista. Nos jargões tem muitas crenças. Melissa, o que é jargão? Antes só do que mal acompanhado. Dinheiro é sujo. Fala, Manuel. Querer é poder. Querer é poder. O Manuel tá forte, gente. O Manuel tá demais. Ele tá demais. Tá demais. Que mais? Efeito Melissa, tá? Compre. Mel, mas querer é poder. Querer é poder. Manuel fez o Desperte Sua Inteligência, que é um curso gravado meu. Mas ele pegou o melhor. Ele tá muito forte. Manuel, parabéns. Olha só. A gente precisa desautomatizar o cérebro. Qual é a minha proposta? Se vocês quiserem, a gente poderia fazer aulas não só de desautomatizar o cérebro, mas de entender como que a gente faz para ter melhor poder da mente. O que mais as pessoas me pedem? A gente podia fazer um acampamento, né? O que mais as pessoas... O que eu mais percebo dificuldade nas pessoas? Romper com essa vitrola interna. Essa vitrola interna, não adianta falar. Precisa treinar. Precisa treinar para ela silenciar. Quando eu falo de autenticidade, Juju, é quando eu chego e eu posso ser eu, sem medo, sem que o outro vai me rejeitar. Não estou nem aí, eu sou eu. Se vai me rejeitar, vai aparecer outra pessoa que vai gostar de mim, graças a Deus. Então, a gente vai indo. Ju, como que a gente sai desse automatismo? Eu posso dar uma dica para vocês. Olha, vai fazer jargões.
Isso vai adiantar? Pode ser que sim, porque é o que o Manuel está falando. Eu posso até ajudar vocês a exercitar, mas quem vai fazer o milagre são vocês. Com o quê? Com disciplina, com vontade, com, peraí, eu não vou pensar assim, eu vou pensar assado. Porque eu garanto para vocês, se vocês se tratarem bem, de forma autêntica, não é... vou pegar uma coisa que o Manuel falou. Não é eu me mimar. É eu me colocar no eixo. É eu me dar bronca quando eu preciso. É eu me adoçar quando eu preciso. É eu saber, ó, isso aí você não vai fazer mais. Ó, mas isso aqui eu gostei que você fez. É eu saber estimular o que tá bom e não inibir o que não tá bom. Melissa, você mergulhou na caixa de bis hoje. Cara, não vai fazer isso. Não faz bem. Melissa, você treinou hoje. Puta, olha, foi legal. Você prometeu que você ia treinar todo dia, meia hora, e você está treinando. Muito legal. Ju, qual é a diferença de vício e de qualidade de vida? Vício é quando eu sei que algo não está me fazendo bem e eu não consigo parar. Certo? Então, eu preciso inibir. Como é que eu inibo? Eu inibo quando eu paro de fazer aquilo e eu transformo em outra coisa. Não existe vazio no universo. Eu não consigo acabar com o hábito só acabando com o hábito. Eu preciso colocar outra coisa no lugar. Então, eu não vou mais treinar 24 horas por dia, mas então eu vou... todo dia eu vou fazer equilíbrio e malabares. Juju, você sabe fazer equilíbrio e malabares. Troca pelo treino, você vai estar treinando seu cérebro. Você tem as coisas, eu dei para você. Entende? Então, Tem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muito pela gente. Tem um beabá. Se vocês quiserem ajuda, a gente pode marcar aulas. A gente vai fazer 10 aulas, a gente vai fazer 8 aulas só de se tratar bem. Só de romper essa voz interna, essa vitrola interna. Quando que eu me trato bem? Quando que eu não me trato bem? Quando que eu tenho que pegar na minha orelha e falar, não, aí você não vai. Vocês percebem que tudo é muito sutil, mas que se eu não pegar a rédea da situação e me colocar no eixo, eu vou ficando numa montanha-russa. E a vida vai ficando muito confusa, muito pesada. O que vocês acham? Não tem outra alternativa. Se você não tomar rédeas da sua vida e achar que você pode, você não consegue. Então, se você já acha que não pode, esqueça, volta para casa, chora, volta quando você achar que pode. Né, Felipe? Quando você entra num carro e acha que você não pode vencer, saindo em último lugar, sai da corrida. Não gasta o carro, não gasta a sua máquina, nem suas energias. Você sai em último e chega em segundo, terceiro, em quarto, ou vence a corrida, isso sim que é vitória. Manuel, tem guardado. Muito bem, Juju, eu vi. Manuel está falando de tempo. Manuel está falando de perda de tempo. Manuel está falando que a gente não está aqui para brincar. Manuel está falando que a gente tem um nome a zelar. E que se não é para vencer, não adianta. E que a gente tem tudo para vencer. Mas precisa organizar a casa. Como? A gente sabe de tudo. Por que a gente não consegue? Porque a gente está automatizado. Dá para desautomatizar sozinho? Lógico que dá. Vocês conseguem, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Quer ajuda? Posso ajudar. Não dá não, viu, Melissa? Sozinha é muito mais difícil. É difícil. É que a Melissa já sabe, então ela acha que é fácil. Por mim, a gente podia combinar, se a gente tivesse condições, de fazer esse curso num hotel por 15 dias. Ai, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Se for na praia, vai. Eu tô louca pra ir pra praia. Ai, gente, eu na verdade... O sítio, né? O Manuel tá na Praia Grande. Fala, Adri. Falei no sítio, né? A minha vontade é trazer todo mundo aqui para o sítio, porque aqui tem oxigênio.
E para a gente, resultado rápido é ter uma... E água pura. Água pura da água fonte. Amores, e tem o Otto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês que a gente pode fazer as aulas, eu vou mandar uma proposta para vocês, eu e Elô, né, Elô? A gente vai mandar uma proposta para vocês. Entre em contato com a gente quem quer. Olha, eu quero fazer aula. Entre em contato comigo. Todo mundo tem a atividade. E a gente faz atividades no aplicativo e vai ter uma aula uma vez por semana. Tá bom? Não dá para ser 2 por semana? Dá para ser 2 por semana. Eu não tenho atividade, não. Dá pra... Qual é a minha atividade? Não, vai ter atividade pelo aplicativo. Vocês vão ter atividade ou pelo aplicativo ou em apostila, que a gente tem que treinar o cérebro, certo? A gente tem que desautomatizar o cérebro. E 2 aulas por semana o Felipe está pedindo. Beleza? Vai ser um pacote. 2 meses. Em 2 meses vocês têm que... Pode... Ô, Dani, você entra em contato. Aqui não está todo mundo que está no grupo. Encontrem uma forma de falar comigo ou com a Elô, tá bom? Eu não vou colocar proposta no grupo, eu vou mandar individualmente para quem quiser, para não ficar uma coisa chata, tá bom? E vou colocar essa live no YouTube, para quem quiser que ver depois. Tá bom? Combinado? Combinado, Elô? Você me ajuda? Combinado. Ó, uma coisa muito legal que eu queria agradecer. Foi muito gostosa essa live. Foi muito gostosa essa live. A participação de vocês, estar com vocês. Ju, tanto tempo depois. Quanto tempo a gente não se vê? Desde 2019. Que gostoso, Érica, que gostoso. Felipe, que gostoso. Danila, amore. Adri, amore, que gostoso estar com vocês. Que delícia. Obrigada. Manuel, o que eu acho mais incrível Manuel e Felipe fizeram muita diferença nessa live. Obrigada pela participação de vocês. Não, obrigado ele. Ele é 10 vezes mais inteligente emocionalmente do que eu. Fê, não sei. Acho que ele é tão quanto você. É isso que eu acho. O Manuel chegou com a bola baixa. Ele tá forte pra caramba. Ele chegou com a bola baixa faz um mês e meio. Manuel tá... Manda foto, Manuel. Vou colocar na parede aluno do mês. Ó, espetacular. Espetacular, Manuel. Espetacular. Parabéns. Amo meus alunos bem. O que eu acho mais nobre e legal foi de eu te ver num programa de televisão, acho que foi no History Channel ou no Discovery Channel, não lembro agora, pode ser até no National Geographic. No History. São os 3 que eu assisto. No History. Foi no History. Aí eu entrar, você me atender e tudo que aconteceu nesse meio tempo, é muito grato, assim, eu não sei nem como agradecer. Foi muito legal. Fê, foi muito legal. Foi muito legal. O Manuel também veio pelo History, né, Manuel? Exatamente. Mas como dizia Camões, o ator é um fingidor. E fingindo, finge que sente o que de fato sente. Eu sou um excelente ator. Mas você não, tá espetacular, Manuel. Tá espetacular. Amores, vamos fazer o seguinte. Quem quiser fazer aulas, quem quiser ajuda, entre em contato com a gente. Tá bom? Mas, de qualquer forma, muito delicioso estar com vocês. Delicioso. De todas as lives que eu já fiz, olha que eu já fiz live assim, fechada, essa foi muito gostosa. Gente, obrigada. Obrigado a você, Melissa. Eu agradeço também. E nos orienta. Vamos adiante. Conta comigo. Beijos, amor. Muito obrigada, Melissa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você tá uma linda, você tá muito fofa. Querida, vocês que têm olhos que me veem. Não, você tá mesmo. Amo. Obrigada, Ju.
Obrigada, Ju. Até a Sofia fez aqui, viu? As questões, mãozinha no coração. A Sofia foi fazendo tudinho, brincando de fazendo. Que legal, Dani! Que legal! Eu gosto quando vocês passam para frente. Queridos, muito obrigada. Viu? Beijo grande. Espero vocês. Obrigada, muito bom te ver de novo também. Eu também, Érica. Muito bom te ver de novo. Prazer ver vocês aqui, conhecer vocês. Um beijo para todos. Beijo. Obrigada, Mel. Obrigada pelo convite. Beijo, Gil. Beijo, beijo, Foi um beijo, prazer beijo. Boa conhecer a noite, todos. que Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente.